Os dois filhos largaram a mãe doente, mas não imaginavam o cofre que ela escondia há décadas. A indiferença, dizem, é a forma mais requintada da crueldade. Não tem o calor da raiva nem a lâmina afiada do ódio, tem apenas um vazio frio, um silêncio que pode demolir os alicerces de uma vida inteira. A história que vamos contar hoje é sobre um desses silêncios, um que se instalou no coração de uma família e que esconde um segredo tão pesado e brilhante como o mais raro dos tesouros. Convidamo-lo a mergulhar conosco neste drama familiar que nos faz questionar os verdadeiros valores da vida. E, enquanto a trama se desenrola, gostaríamos de ouvir a sua história. Qual é o objeto na sua casa que guarda mais memórias e por quê? Deixe o seu relato nos comentários, a sua partilha torna a nossa comunidade mais rica. Agora, prepare o seu coração, pois a jornada de hoje começa num dia que cheirava a despedida. Aquele dia cheirava a despedida, um cheiro a desinfetante e a uma tristeza polida. Clara, aos 79 anos, sentia-o no ar do seu pequeno apartamento, o mesmo apartamento onde criará os seus filhos e se despedira do seu Afonso. O seu corpo, traído por um Parkinson que tornava a cada gesto uma negociação, estava sentado na sua velha poltrona de veludo, a observar o desmantelamento da sua vida. Os seus filhos, Rogério e Simone, moviam-se pelo espaço com a eficiência de liquidatários. Caixas de cartão, como túmulos de papelão, empilhavam-se nos cantos, a engolir as fotografias, os livros, os pequenos bibelos que eram as âncoras da sua memória. Vai ser muito melhor para si, mamãe, dizia Simone pela enésima vez, a sua voz um trinar agudo que tentava soar como cuidado, mas que soava apenas como impaciência. O Vale Sereno é uma clínica de 5 estrelas. Tem jardins, atividades, enfermeiras 24 horas. O seu tremor piorou, a senhora já não pode mais ficar sozinha. É perigoso. Rogério, o seu filho, um homem cuja alma fora substituída por uma planilha de Excel, era mais direto. Pai, a venda da casa foi um excelente negócio. Com este dinheiro, podemos pagar a sua estadia no Vale Sereno por muitos e muitos anos e ainda sobra uma boa quantia para nos ajudar a organizar as nossas vidas. É uma solução inteligente para todos. Clara olhava para eles. Para o seu filho, que via a sua casa como um ativo a ser liquidado. Para a sua filha, que via o seu cuidado como um fardo a ser terceirizado. Eles não a viam. Viam um problema, uma equação financeira e logística que eles, na sua eficiência moderna, tinham finalmente resolvido. No meio da sala, como uma montanha de mogno a desafiar a desordem, estava o velho e massivo guarda-fatos que pertencera à avó de Clara. Era uma peça escura, ornamentada, de um estilo que já ninguém queria. E este monstro? Perguntou Rogério, a bater com os nós dos dedos na madeira maciça. O que fazemos com isto? Não cabe no seu quarto na clínica e ninguém vai querer comprar este traste. Deixem-no aí, disse Clara, a sua voz um sussurro frágil, mas com um subtexto de aço. Vendam a casa com ele dentro. Que seja o presente da velha para os novos donos. Rogério deu de ombros. Menos um problema para resolver. Mal sabia ele que acabava de descartar não um traste, mas o cofre do seu próprio destino. A chegada ao Vale Sereno foi um mergulho em formol. Um lugar de uma limpeza asséptica e de uma solidão ruidosa, preenchida pelo som constante de televisões e pelo vazio nos olhos dos outros residentes. O quarto de Clara era um cubo branco, impessoal, com uma janela que dava para um muro de betão. A sua nova vida. A despedida foi rápida. Um beijo apressado na testa, a promessa de visitas que ambos sabiam que seriam cada vez mais raras. Eles saíram, aliviados, como quem acaba de fechar um negócio complicado. E Clara ficou sozinha, uma rainha exilada num reino de silêncio, sentada numa cadeira de plástico que não conhecia a forma do seu corpo.
Os meses que se seguiram foram uma descida lenta para o crepúsculo. A sua condição, alimentada pela tristeza e pela falta de estímulo, piorou. As suas mãos tremiam mais, a sua voz tornara-se mais fraca. As visitas dos seus filhos, como previsto, tornaram-se telefonemas, e os telefonemas, mensagens de texto. Eles viviam as suas novas vidas, livres do fardo. Rogério, com a sua parte do dinheiro da venda, fez um investimento de alto risco que, inicialmente, parecia genial. Sentia-se um visionário. Simone fez uma viagem de luxo à Itália e contratou um decorador para sua casa, a cimentar o seu status no seu círculo de amigas ricas. A única luz na escuridão de Clara era Juliana, uma jovem cuidadora de 20 e poucos anos, com olhos que ainda não tinham aprendido a indiferença. Ela via em Clara não apenas uma paciente, mas uma história. Trazia-lhe flores roubadas do jardim, sentava-se com ela em silêncio, segurava-lhe a mão trêmula. Tornou-se a sua neta por afinidade, a sua única ligação com o mundo dos afetos. O ponto de viragem veio numa noite de inverno. Uma infecção pulmonar, súbita e agressiva, abateu-se sobre o corpo frágil de Clara. Ela foi levada de urgência para o hospital. A notícia chegou a Rogério e a Simone como um telefonema incômodo no meio do jantar. No hospital, a atitude deles era a de gestores de crise. O seu aborrecimento era palpável. As contas do hospital eram caras. O tempo que perdiam ali era precioso. Isso não pode continuar, disse Rogério, numa conversa no corredor, a pensar que a sua mãe, sedada, não o ouvia. O seguro de saúde dela não vai cobrir uma unidade de cuidados intensivos por muito tempo. E eu não vou queimar o meu capital nisto. Eu também não, concordou Simone. O meu marido já está a queixar-se. Talvez devêssemos transferi-la para um hospital público. Seria o mais sensato. As palavras deles, frias e pragmáticas, foram as agulhas que despertaram a leoa adormecida dentro de Clara. Naquela noite, a febre deu-lhe uma estranha e terrível lucidez. Ela soube que não podia mais esperar. A sua vida talvez estivesse a chegar ao fim, mas o seu segredo não morreria com ela. Quando Juliana veio para o seu turno, encontrou Clara acordada, os seus olhos a arder com uma intensidade febril. Com uma voz que era um sussurro de urgência, Clara contou-lhe a história do seu falecido Afonso, um homem que fora, na sua juventude, um garimpeiro, um aventureiro. Um homem que encontrara, num rio esquecido de Minas Gerais, algo que mudará as suas vidas para sempre. Não ouro. Diamantes. Brutos, de uma pureza e de um tamanho que ele nunca mais vira. Ele não os vendera. Temia o perigo, a cobiça que eles atrairiam. Eram o seu fundo de emergência, o seu último recurso. Com as mãos a tremer, Clara tirou do pescoço seu velho medalhão de ouro. Abriu-o. Dentro, não havia uma fotografia. Havia uma chave minúscula e um pedaço de papel dobrado com uma sequência de números. O guarda-fatos, sussurrou Clara. O traste velho. Não é um móvel, Juliana. É um cofre. O Afonso era um gênio com a madeira. O painel traseiro e desliza. A chave é para a primeira fechadura. Os números são para a segunda. A sua herança, a minha vingança. Eles não podem ficar com ela. O choque no rosto de Juliana era total. A história era tão fantástica, tão inacreditável, que só podia ser verdade. Você tem de ir lá, minha filha. Tem de os tirar de lá antes que seja tarde demais. Eu não confio nos novos donos da casa. Uma hora ou outra, eles vão deitar fora o guarda-fatos. E o segredo perder-se-á para sempre. A missão era uma loucura. Juliana era uma simples cuidadora. Invadir uma casa, abrir um cofre secreto e ela podia ser presa. Mas,
ao olhar para o rosto de Clara, para sua súplica silenciosa, ela viu não uma patroa, mas uma avó. E o seu coração tomou a decisão. A sua sorte foi que os novos donos da casa de Clara eram um jovem casal de artistas, que tinham visto no espaço amplo e na luz do apartamento o estúdio perfeito. Juliana bateu-lhes a porta, o coração a martelar no peito. A sua história, ensaiada, era a de uma neta a tentar recuperar uma última recordação da sua avó. A minha avó, a antiga dona, era costureira, disse ela, as lágrimas a brotar-lhe dos olhos. E, dentro daquele guarda-fatos velho, ela guardava as suas linhas, os seus botões, e a última peça de roupa que fez para minha mãe, que também já faleceu. Seria possível eu apenas recuperar essa pequena caixa de costura? Não tem valor nenhum, a não ser para mim. A sua performance, alimentada por um desespero genuíno, convenceu o casal. Eles deixaram-na entrar. O guarda-fatos continuava lá, um gigante deslocado no meio de telas e de esculturas modernas. Com as mãos a tremer, enquanto o casal lhe oferecia um café na cozinha, Juliana trabalhou febrilmente. Encontrou o painel solto, usou a chave, girou os números do cadeado interno. E a gaveta secreta abriu-se. Dentro, não havia glamour. Havia apenas um saco de veludo desbotado e pesado. Ela pegou nele, colocou-o dentro da sua mochila, voltou para a cozinha, agradeceu ao casal e saiu, a caminhar, não a correr, para não levantar suspeitas. No seu pequeno apartamento, ela abriu o saco. E o que viu fê-la prender a respiração. Não eram as pedras lapidadas e brilhantes que ela via nas montras. Eram pedras brutas, de aspecto leitoso e oleoso, que pareciam seixos de rio. Mas havia algo nelas, um peso, uma densidade, uma promessa de luz adormecida, que lhe dizia que estava a olhar para uma fortuna que a sua mente mal conseguia conceber. O passo seguinte foi encontrar uma advogada. E Juliana, através de uma recomendação de uma enfermeira do hospital, encontrou a pessoa certa, a doutora Isabel, uma mulher de meia idade, com um ar cansado mas com olhos que viam através das mentiras. No seu escritório modesto, Juliana contou a história e, finalmente, abriu o saco sobre a mesa. A doutora Isabel olhou para as pedras, depois para a jovem cuidadora, e depois de novo para as pedras. Ela pegou numa, sentiu o seu peso, a sua temperatura. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Um sorriso de predador. Isto, minha querida, disse a advogada, é o que chamamos, em termos legais, de um game changer. Acho que a sua avó está prestes a ter uma recuperação milagrosa. A primeira ação da doutora Isabel foi levar uma das pedras a um avaliador da sua confiança. A resposta veio em menos de uma hora. O homem ligou-lhe, a voz a tremer. Eram diamantes. Brutos, mas de uma pureza e de um tamanho quase lendários. E a sua origem provável era de uma mina muito esgotada, o que lhes conferia um valor histórico e de colecionador que multiplicava o seu preço por 10. O valor total era, nas suas palavras, incalculável, mas certamente na casa das centenas de milhões. Com essa confirmação, o plano de batalha foi traçado. A primeira ordem do dia, a libertação de Clara. No hospital, Rogério e Simone discutiam com os administradores. A conta estava a tornar-se astronômica. A decisão de transferir a mãe para um hospital público parecia iminente. Foi nesse momento que a doutora Isabel entrou, acompanhada por 2 homens de fato e por um médico de ar distinto. Apresento-me, sou Isabel Guedes, a nova representante legal da senhora Clara de Almeida. E este é o Dr. Fausto, o seu novo médico pessoal. Estamos aqui para organizar a sua transferência. Para onde? Perguntou Rogério, desconfiado. Para a suíte presidencial do Hospital Sírio-Libanês, respondeu a advogada, com um sorriso gelado. O meu cliente, um filantropo anônimo suíço, ficou comovido com a história da vossa mãe e decidiu patrocinar o seu tratamento. Todos os custos serão cobertos. Rogério e Simone ficaram estupefactos. Um filantropo suíço? A sorte, de alguma forma, voltará a sorrir-lhes. Livres da responsabilidade, livres dos custos. Podiam voltar para as suas vidas perfeitas.
A transformação de Clara foi rápida e espetacular. Na suíte de luxo, rodeada pelos melhores médicos, pela melhor fisioterapia e, acima de tudo, pela companhia constante e afetuosa de Juliana, que a doutora Isabel contratara com um salário principesco para ser a sua dama de companhia, a velha senhora renasceu. O seu Parkinson não desapareceu, mas os seus sintomas melhoraram drasticamente. A sua força voltou. E, o mais importante, a luz voltou aos seus olhos. Enquanto a sua mãe recuperava em grande estilo, os seus filhos começavam a sua própria e inconsciente descida. Rogério, embriagado pelo seu sucesso inicial, dobrou a sua aposta no mercado de derivados de alto risco. Simone, para não ficar atrás das suas amigas, convenceu o marido a comprar uma casa de férias em Angra dos Reis, um investimento que esticou as suas finanças até ao limite. E, a partir do seu novo quartel-general, Clara e a sua pequena equipa de guerra começaram a mover as suas peças. A doutora Isabel, em nome de Clara, criou uma empresa de investimento, a CIA Holding, Clara e Afonso. E, através de uma série de intermediários e de empresas de fachada, essa holding começou a comprar, discretamente, as dívidas das empresas em que Rogério investira. E, com uma precisão cirúrgica, começou a comprar as ações do estaleiro naval que era o principal cliente do marido de Simone, o seu maior projeto. A armadilha estava a ser montada, com a paciência de uma aranha e os recursos de um Midas. Clara não queria apenas o seu dinheiro de volta. Ela queria uma lição. Uma lição sobre o verdadeiro preço do abandono. O primeiro sinal de que a maré estava a virar chegou a Rogério na forma de um e-mail. Um margin call. Uma exigência de mais capital para cobrir as perdas nas suas posições. Ele ignorou, confiante de que o mercado se recuperaria. Mas o mercado não se recuperou. Pelo contrário. Uma série de eventos inesperados, orquestrados à distância pela CIA Holding, fez com que as ações das suas empresas entrassem em queda livre. Em menos de uma semana, o seu investimento genial transformará-se num buraco negro que sugava não apenas o seu lucro, mas o capital inicial, o dinheiro da venda da casa da sua mãe. Para Simone, o desastre veio na forma de uma chamada do seu marido, a sua voz em pânico. O grande contrato com o estaleiro naval fora subitamente cancelado. O novo acionista maioritário, um grupo de investimento anônimo, decidirá que o projeto era demasiado caro. A empresa do seu marido, que dependia daquele contrato para sobreviver, estava à beira da falência. E a casa de férias em Angra, a sua coroa de glória social, tornará-se uma âncora de dívidas. Em menos de um mês, os dois irmãos, que se sentiam no topo do mundo, estavam a olhar para o abismo. Arruinados. Desesperados. E, finalmente, forçados a confrontar-se com a sua própria e monumental estupidez. Foi nesse momento de desespero total que eles se lembraram. A mãe. A sua mãe, que, por um milagre bizarro, estava a viver num luxo que eles agora não podiam sequer sonhar. O filantropo suíço. O dinheiro. A esperança, por mais humilhante que fosse, reacendeu-se. Eles ainda tinham uma cartada para jogar. A cartada da piedade filial. Eles foram ao hospital sírio-libanês. Não com a arrogância de antes, mas com a humildade ensaiada dos mendigos. Foram barrados à entrada da ala presidencial por dois seguranças de ar impassível. A doutora Isabel veio ao seu encontro no lobby. A sua expressão era de uma neutralidade cortante. Viemos ver a nossa mãe, disse Simone, a sua voz a tremer. Precisamos da ajuda dela. A vossa mãe está ocupada, respondeu a advogada. Ela está numa reunião com os seus banqueiros a discutir a criação da sua nova fundação. A Fundação Afonso e Clara de Almeida, para o amparo a idosos abandonados pela família. A ironia era tão esmagadora, tão perfeitamente cruel, que os deixou sem ar. Mas, e nós somos os filhos dela, exclamou Rogério. Nós temos direito. A doutora Isabel sorriu, pela primeira vez. Um sorriso que não continha qualquer vestígio de humor direito?
A única coisa que vocês têm direito, neste momento, é a um processo por abandono de incapaz e por apropriação indevida. Mas a minha cliente, na sua infinita generosidade, decidiu não o apresentar. Ela não quer mais nada de vocês. Apenas a vossa ausência. A vossa visita terminou. Ela virou-se para lhes dar as costas. Mas, nesse momento, uma voz fraca, mas firme, soou de um altifalante discreto na parede. A voz de Clara, a observá-los de uma câmara na sua suíte. Deixe-os subir, Isabel. Eu quero vê-los. A subida no elevador privado até a ala presidencial foi um percurso silencioso através das camadas da sua própria irrelevância. Rogério e Simone, que meses antes se moviam pelo mundo com a certeza dos conquistadores, sentiam-se agora como dois camponeses a serem levados à presença de uma imperatriz desconhecida. O corredor, com o seu tapete espesso que abafava o som dos seus passos culpados e as suas paredes revestidas a madeira nobre, não parecia um hospital, era um corredor de poder. A porta da suíte presidencial estava aberta. Juliana, a jovem cuidadora, agora com a postura serena de uma dama de companhia, recebeu-os com um aceno de cabeça polido e impassível, o seu olhar desprovido de qualquer julgamento, o que era, de alguma forma, ainda mais condenatório. A sala era vasta, banhada pela luz dourada do final da tarde que entrava pelas janelas panorâmicas, a revelar uma vista deslumbrante sobre a cidade que se estendia a seus pés. Não havia camas de hospital nem o cheiro a desinfetante. Havia sofás de veludo, obras de arte nas paredes e o aroma subtil de lírios frescos. E, sentada numa poltrona de design elegante, de costas direitas, com um chale de cachemira sobre os ombros, estava sua mãe. Clara não parecia doente. O tremor nas suas mãos era quase imperceptível. A sua pele tinha um brilho saudável, o seu cabelo branco estava perfeitamente arranjado. Mas a maior mudança estava nos seus olhos. O olhar frágil e assustado dera lugar a uma clareza límpida e a uma autoridade tranquila. Ao seu lado, de pé como uma sentinela, estava a doutora Isabel. Rogério e Simone pararam a meio da sala, subitamente conscientes das suas roupas amachucadas, dos seus rostos marcados pela ansiedade. Eram intrusos naquele mundo de serenidade e de poder. Mãe, começou Simone, a sua voz um sussurro. Sentem-se, disse Clara. Não era um convite, era uma ordem. Eles obedeceram, sentando-se na borda de um sofá que provavelmente custava mais do que os seus carros. Então, disse Clara, a sua voz calma, mas a ressoar com o peso de uma vida inteira de decepções. A ajuda. Disseram que precisavam da minha ajuda. Estou a ouvir. O guião que eles tinham ensaiado, a sua performance de arrependimento e de piedade, desfez-se sob aquele olhar calmo. A única coisa que lhes restava era a verdade nua e crua do seu desespero. Rogério, o homem que se orgulhava da sua capacidade de controlar qualquer negociação, encontrou-se a balbuciar. Falou do mercado, de fatores imprevistos, da volatilidade dos derivados. Falou do seu sonho de sucesso, que se transformará num pesadelo de dívidas e de humilhação. Eu perdi tudo, mãe. Tudo. O dinheiro da sua casa e foi-se. O banco vai levar o meu apartamento. A minha carreira acabou. Depois, foi a vez de Simone. As suas lágrimas, desta vez, não eram uma arma, mas o transbordar de um reservatório de fracasso. Ela falou da casa de Angra, do marido cuja carreira ela ajudara a destruir com a sua vaidade, do seu círculo de amigas que agora a evitavam como se ela tivesse uma doença contagiosa. Eu não tenho nada, soluçou ela. Nem um nome, nem amigos, nem um futuro. Nós cometemos um erro terrível, mamãe. Um erro terrível. Nós estávamos desesperados, não estávamos a pensar direito. A palavra erro. Clara agarrou-se a ela, como um promotor se agarra a uma contradição. Um erro, Simone, repetiu Clara, a sua voz ainda calma, mas agora com um fio de gelo. Um erro é quando se vira na rua errada. Quando se põe sal no café. O que vocês fizeram não foi um erro. Foi uma série de escolhas. Ela inclinou-se para a frente, e a intensidade no seu olhar fê-los encolherem-se.
Foi uma escolha, Rogério, quando você me olhou nos olhos e disse que a clínica era para o meu bem, enquanto já calculava o lucro da venda do meu apartamento. Foi uma escolha, Simone, quando você me prometeu visitas diárias, sabendo que estava a planear uma viagem a Florença. E foi uma escolha de ambos, a sua voz baixou, a tornar-se um sussurro cortante, quando vocês, no corredor daquele hospital, discutiram a forma mais sensata de se livrarem de mim, como se eu fosse um animal velho e incômodo. Ela sabia. Ela ouvirá. Aquela revelação foi a sua adaga final, a torcer-se na ferida da culpa deles. O vosso desespero não é uma desculpa, continuou Clara. É a consequência. Vocês não estavam desesperados quando me abandonaram. Estavam convenientes. E agora, que a vossa conveniência se transformou em ruína, vem procurar o colete salva-vidas que vocês mesmos atiraram ao mar. Mas a corrente mudou, meus filhos. A maré virou. Mas, e como, mãe? Perguntou Rogério, a sua mente pragmática a lutar para compreender a transformação dela. O filantropo suíço, e quem é ele? Por que é que ele a está a ajudar? Clara permitiu-se um pequeno e triste sorriso. Não há filantropo suíço. Essa foi uma história que a Isabel inventou para a vossa conveniência. Ela olhou para as suas próprias mãos, para o ligeiro tremor que ainda lá estava. A minha salvação não veio da Suíça. Veio do passado. Veio do vosso avô. O homem que vocês nunca conheceram de verdade. O homem que vocês descartaram, juntamente com o seu traste velho. Os olhos de Rogério e Simone arregalaram-se. O guarda-fatos. O vosso avô, Afonso, não era apenas um marceneiro, como vocês gostavam de dizer com desdém. Ele era um homem que conhecia os segredos da terra. E ele deixou-me uma herança. Uma apólice de seguro contra a crueldade do mundo. E, como se vê, contra a crueldade dos seus próprios netos. Essa apólice estava guardada no único lugar que ele sabia que a vossa ganância superficial nunca procuraria, no coração da sua arte. No monstro de mogno que vocês abandonaram para apodrecer. A revelação foi uma tortura requintada. O tesouro. O segredo da sua nova fortuna. Estivera ali, o tempo todo, debaixo do seu nariz, na peça de mobília que eles tinham desprezado, que tinham deixado para trás em um segundo pensamento. A sua estupidez era de uma magnitude tão. Salvar. A voz de Clara, ao deixá-los sozinhos naquela sala que era um monumento ao poder que eles nunca teriam, não foi um eco, foi uma sentença. Rogério e Simone, agora apenas os seus nomes de batismo, despidos dos seus títulos sociais e das suas máscaras de sucesso, olhavam para os dois contratos sobre a mesa de centro como se olhassem para a sua própria certidão de óbito. O silêncio era preenchido pelo som distante do trânsito de São Paulo, uma sinfonia de uma vida que já não lhes pertencia. Ela não pode estar a falar a sério, sussurrou Simone, a sua voz um fio de incredulidade. Coordenadora de atividades sociais? Ela quer que eu jogue bingo com velhos babados? É uma piada. Uma piada cruel. E eu, retorquiu Rogério, o seu rosto uma máscara de fúria impotente. Supervisor de manutenção? Eu, que geri carteiras de milhões, vou agora gerir canos entupidos e lâmpadas queimadas. Ela está louca. Ela enlouqueceu de vez com o dinheiro. Mas, por baixo da raiva, havia o gelo do medo. Eles sabiam que ela não estava louca. Sabiam que cada palavra, cada cláusula daquela proposta humilhante, fora calculada com a precisão de um cirurgião a remover um tumor. E eles eram o tumor. Passaram uma hora naquela sala, a circular pelos estágios do luto da sua antiga vida, e a negação, a raiva, a negociação, um com o outro, a tentar encontrar uma saída que não existia e, finalmente, a depressão. A realidade, em toda a sua brutalidade, assentou sobre eles. Não tinham para onde ir. As portas dos seus antigos mundos tinham se fechado com um estrondo. Os seus nomes eram sinônimo de escândalo e de fracasso. Não tinham dinheiro, não tinham crédito, não tinham amigos. Tinham apenas um ao outro e um abismo à sua frente. Então é isto,
disse Rogério, finalmente, a afundar-se no sofá, a sua derrota total. O fim da linha. Ou a humilhação do trabalho, ou a humilhação da miséria. Talvez seja um teste, disse Simone, uma fagulha de esperança desesperada nos seus olhos. Talvez se nós aceitarmos, se mostrarmos que estamos arrependidos, ela nos perdoe mais cedo. A sua capacidade de se iludir era sua única e última defesa. Com as mãos a tremer, eles pegaram nas canetas de luxo que estavam sobre a mesa e assinaram os seus nomes nos contratos de trabalho. Assinaram a sua rendição. A sua transição para a nova vida foi rápida e desprovida de qualquer cerimônia. 2 dias depois, um carro simples, com o logótipo discreto da Fundação Afonso e Clara de Almeida, foi buscá-los aos hotéis baratos onde se tinham refugiado. A viagem para o interior foi silenciosa. Cada quilômetro que os afastava de São Paulo parecia adicionar um ano às suas idades. O lar modelo Unidade I ficava numa cidade pacata e sem glamour, um lugar de praças arborizadas e de um ritmo de vida que, para eles, era exasperantemente lento. O edifício não era uma clínica de luxo, mas um antigo convento, remodelado com bom gosto e funcionalidade. Era limpo, arejado, com um grande jardim bem cuidado e, o mais importante, uma atmosfera de dignidade tranquila. Não havia o cheiro a desinfetante da Ocaso Feliz, mas o cheiro a bolo de laranja a sair da cozinha e a lavanda do jardim. Foram recebidos à porta não por uma enfermeira, mas por uma mulher de 60 e poucos anos, de cabelo grisalho preso num coque severo e olhos que pareciam ter visto tudo que a natureza humana tem para oferecer de bom e de mal. O seu nome era Amélia, a diretora da unidade. Ela era uma antiga enfermeira-chefe de um hospital público, uma mulher cuja compaixão era forjada em aço. Sejam bem-vindos, disse ela, a sua voz sem qualquer inflexão de boas-vindas. Os vossos quartos estão prontos. E o vosso trabalho começa em 1 hora. A sua nova vida começou no fundo da cadeia alimentar. Rogério, no seu primeiro dia como supervisor de manutenção, recebeu um macacão azul e uma caixa de ferramentas. A sua primeira tarefa é desentupir uma sanita no quarto de um residente que sofria de demência. Enquanto ele lutava com a canalização antiga, o velho senhor, sentado na sua cama, contava-lhe, pela 10ª vez, a história de como ganhará uma medalha na guerra. Rogério, o homem que um dia gritara com subordinados por causa de uma vírgula num relatório, estava agora de joelhos, a ouvir as divagações de um velho, com o cheiro a esgoto a encher-lhe as narinas. Simone, por sua vez, recebeu a sua lista de tarefas. A primeira era a sessão de leitura. Tinha de ler o jornal em voz alta para um grupo de 10 residentes, a maioria dos quais com problemas de audição. Ela começou a ler, com o seu tom de socialite, mas era constantemente interrompida. Mais alto, minha filha, gritava uma senhora. Que jornal é esse? Não tem a página dos classificados? Perguntava outro. A sua performance de charme era inútil. Aquelas pessoas não queriam ser impressionadas. Queriam ser ouvidas. Queriam conexão. E a conexão era uma linguagem que Simone desaprendera há muito tempo. Os dias transformaram-se em semanas. O seu trabalho era um espelho cruel e diário da sua antiga vida. Rogério, que viverá num mundo de lucros abstratos, lidava agora com a realidade concreta da entropia e coisas que se partiam, que vazavam, que precisavam de ser consertadas com as suas próprias mãos. E ele descobriu que as suas mãos, antes tão hábeis a assinar cheques, eram desajeitadamente inúteis para consertar uma torneira. Tinha de pedir ajuda aos funcionários da manutenção, homens humildes que ele, noutra vida, nem sequer olharia, e que agora lhe ensinavam, com uma paciência condescendente, a diferença entre uma chave de fendas e uma chave inglesa. Simone, a mulher que viverá para ser o centro das atenções, era agora uma provedora de atenção. Tinha de ouvir, durante horas, as histórias repetitivas dos residentes, a dor de um amor perdido há 60 anos, a alegria do nascimento de um neto, o medo da morte. Era um dilúvio de humanidade crua, de emoções sem filtro, que erodia lentamente a sua armadura de superficialidade. E, no final de cada dia, ela sentia um esgotamento que nenhuma festa ou sessão de compras alguma vez lhe causará. Eles eram vigiados.
A diretora, Amélia, observava-os com os seus olhos de falcão. Ela não os repreendia, não os humilhava. Pior. Ela tratava-os com um profissionalismo implacável, a apontar os seus erros, a exigir que as suas tarefas fossem cumpridas, a não lhes dar qualquer espaço para a autocomiseração. E os seus relatórios semanais, detalhados e factuais, eram enviados diretamente para a doutora Isabel. Enquanto os filhos de Clara iniciavam a sua longa e árdua penitência, uma outra história, adormecida há décadas, começava a despertar. A notícia da criação da Fundação Afonso e Clara de Almeida, com o seu fundo inicial de centenas de milhões, não fora notada apenas pelos colunistas sociais. Numa cidade mineira poeirenta, num bar escuro com cheiro a cachaça e arrependimento, um homem velho e de olhos cruéis leu a notícia num jornal amarelado. O seu nome era Martim, mas no mundo do garimpo ilegal, onde fora rei e carrasco, era conhecido como o Sombra. O nome Afonso fez com que uma memória, há muito enterrada sob camadas de violência e de esquecimento, viesse à tona. Afonso. O seu jovem parceiro, há mais de 50 anos. O rapaz inteligente e honesto que o ajudara a encontrar o veio de diamantes mais rico que alguma vez vira. E que, numa noite de traição e de sangue, ele tentará matar, para ficar com tudo. Ele deixará Afonso para morrer numa ravina, com uma facada no abdômen, e fugira com o que conseguirá carregar. Mas a maior parte do tesouro, ele sabia, ficará para trás. Martim passará o resto da sua vida a olhar por cima do ombro, a saltar de cidade em cidade, a gastar a sua pequena fortuna roubada em álcool e em mulheres, sempre a temer a vingança que nunca viera. E agora, lia que o seu parceiro, que ele julgava morto, não só sobrevivera, como se tornará o patriarca de uma família que agora controlava uma fortuna. Uma fortuna que, na sua mente distorcida, era sua por direito. A sua velha ganância, adormecida pela idade e pelo álcool, reacendeu. Ele começou a investigar. Com a sua antiga rede de contactos do submundo, ele traçou a história da família Almeida. A morte de Afonso, anos mais tarde, por causas naturais. A viúva, Clara. E a história recente, o escândalo. Os filhos, Rogério e Simone, a sua desgraça pública, a sua ruína financeira. E, o mais interessante de tudo, o seu exílio bizarro para um lar de idosos no interior, para trabalharem como empregados. Não fazia sentido. A menos que a história da fortuna do velho Afonso fosse a ponta de um iceberg. A menos que houvesse mais. Muito mais. E que os filhos, na sua nova e humilde posição, fossem a chave para o encontrar. O seu plano formou-se lentamente, com a paciência de um predador envelhecido. Ele não tinha mais a força da juventude, mas tinha a astúcia de uma vida de crime. Ele não iria atrás da mãe, a rainha, protegida pela sua fortaleza de advogados e de seguranças. Iria atrás dos peões. As peças mais fracas, as mais ressentidas. As mais fáceis de virar. A cena muda. Estamos no final de um longo dia de trabalho no lar modelo. Rogério, coberto de graxa depois de ter passado a tarde a consertar o velho gerador da casa, está sentado num banco, na praça da cidade, a beber uma cerveja barata. A sua exaustão é total. Sente-se um homem velho antes do tempo. Um estranho senta-se ao seu lado. Um homem idoso, de chapéu de palha e um sorriso simpático. Começa a puxar conversa, a falar do tempo, da colheita. Diz que é um velho amigo do pai dele, o Afonso, dos tempos do garimpo. E começa a contar histórias. Histórias de aventura, de perigo, de riquezas inimagináveis. O seu pai era o melhor de nós, diz o velho estranho, que não é outro senão Martim, a desempenhar um papel o mais corajoso. E o mais esperto. Ele sempre soube onde as melhores veias estavam. Ele tinha um domingo. E eu sempre me perguntei, e o que aconteceu ao mapa da viúva? O mapa que levava ao veio principal, o que nós nunca conseguimos explorar. Rogério olha para ele, o seu cérebro cansado a tentar processar a informação. Mapa. Veio principal? O seu avô não era um marceneiro? A sua mãe, a Clara, continua Martim,
a sua voz um sussurro conspiratório. Ela sabe. Ela sempre soube. A fortuna que ela tem agora é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira riqueza, meu rapaz, a riqueza que faria de si um rei e ainda está lá, enterrada na terra. E a sua mãe tem o mapa. Eu sei que tem. Ele levanta-se. Pousa a mão no ombro de Rogério. Pense nisso, meu jovem. A sua mãe deu-lhe as migalhas, o trabalho de um servo. Mas o banquete ainda está à sua espera. Se você for homem o suficiente para o reclamar. E vai-se embora, deixando Rogério sozinho no banco da praça, com as palavras venenosas ecoar na sua mente. A semente da dúvida, da desconfiança e de uma nova e mais perigosa ganância acabava de ser plantada. A sua penitência, a sua lenta jornada em direção a uma possível redenção, estava prestes a ser interrompida por uma tentação que ele pensava ter deixado para trás. A tentação de uma última e derradeira traição. E, desta vez, não seria apenas contra sua mãe. Seria contra o fantasma do seu avô, e contra um passado muito mais sombrio e sangrento do que ele alguma vez poderia imaginar. A semente que Martim plantou no coração de Rogério era de uma variedade virulenta. Regada pelo ressentimento do seu trabalho humilhante e fertilizada pela sua inveja latente da nova vida de poder da sua mãe, ela germinou na escuridão da sua frustração. Mapa. Veio o principal. A fortuna que faria dele um rei. As palavras do velho ecoavam na sua mente, a transformar a sua penitência diária numa farsa intolerável. Ele não estava a pagar pelos seus pecados, estava a ser enganado, a ser mantido ocupado com migalhas enquanto a sua mãe se sentava sobre o verdadeiro tesouro. A sua atitude no trabalho mudou. A resignação cansada deu lugar a uma fúria surda. Cada sanita que ele desentupia, cada parede que ele pintava, era um lembrete da sua humilhação. E ele começou a observar a sua irmã, Camila, com novos olhos. Via a forma como ela se dedicava às suas tarefas, a maneira como seus olhos por vezes brilhavam quando uma das residentes lhe contava uma história ou lhe elogiava um arranjo de flores. Via nela uma aceitação que o enojava. Para ele, a aceitação era uma forma de derrota. Ele abordou-a numa noite, no pequeno quintal da sua casa de trabalhador. Você acredita nisto? Disse ele, a sua voz baixa e tensa. Acredita que a nossa vida é isto? Jogar as cartas com velhas e consertar telhados? É o que a mamãe decidiu para nós, Rogério, respondeu Camila, a sua voz cansada. É a nossa punição. Não é uma punição, é uma distração, retorquiu ele. Ela está a manter-nos ocupados aqui, no meio do nada, enquanto ela controla tudo. A fortuna que ela tem é apenas uma parte. Há mais. Muito mais. O avô Afonso não era um marceneiro. Era um garimpeiro. E ele encontrou a mãe de todas as minas. E a mamãe tem o mapa. Ele contou-lhe a história que Martim lhe sussurrara, embelezando-a com as suas próprias teorias da conspiração. Falou de um tesouro lendário, de uma traição antiga, e pintou a sua mãe não como a vítima que se reerguera, mas como uma herdeira astuta que sempre os mantivera na ignorância para reinar sozinha. No início, Camila resistiu. A sua própria e lenta jornada em direção a uma paz interior tornava-a relutante em acreditar naquela narrativa venenosa. Mas a semente da inveja também vivia nela. A memória da sua antiga vida de luxo, o ressentimento pela sua queda, a humilhação diária do seu trabalho, e tudo isso era um solo fértil. E a ideia de que a sua mãe, a sua frágil e trêmula mãe, fora na verdade a jogadora principal durante todo o tempo, a manipulá-los, era um insulto que a sua vaidade não conseguia suportar. Martim, a observar à distância, sabia que a sua isca fora mordida. Ele deu-lhes espaço. E depois, uma semana mais tarde, ele voltou a aproximar-se de Rogério. Desta vez, trouxe consigo uma prova. Um velho mapa geológico da região, que ele comprará de um prospector falido. Com um lápis, ele circulou uma área vasta e remota. Os velhos contam histórias, disse ele, a sua voz é de um professor paciente. Dizem que o seu avô e eu encontramos o veio aqui. Na Serra Negra.
Mas o lugar é amaldiçoado, protegido por espíritos. E a única forma de lá chegar em segurança é com o mapa da viúva afortunada. O mapa que a sua mãe tem. A viúva afortunada era o apelido cruel que ele mesmo inventara para Clara. Se conseguirmos esse mapa, meu rapaz, não precisaremos mais de trabalhar um único dia das nossas vidas. A aliança estava selada. Rogério, agora com um objetivo, um inimigo e um aliado, tornou-se o líder da nova conspiração. E a sua primeira tarefa era recrutar a sua irmã. Ele pressionou Camila, a usar a sua antiga dinâmica de irmão mais velho, a misturar promessas de riqueza com a ameaça de a deixar para trás. Você quer passar o resto da sua vida a empurrar cadeiras de rodas, Camila? Ou quer voltar a ser quem você era? Esta é a nossa última chance. A nossa vingança. Vamos tirar-lhe tudo, como ela nos tirou. Finalmente, ela cedeu. A sua frágil redenção não resistiu ao canto de sereia da sua antiga ganância. A cumplicidade entre eles foi refeita, não no abandono, mas numa nova e mais sombria traição. O plano deles era simples e desesperado. Eles precisavam de chegar perto da mãe. E a única forma era usar a única arma que lhes restava, na sua aparente submissão. Rogério começou a apresentar relatórios de manutenção impecáveis. Sugeriu formas de poupar energia, de melhorar a segurança do edifício. Tornou-se o funcionário modelo. Camila, por sua vez, mergulhou no seu trabalho com uma dedicação febril. Organizou o baile de aniversário mais memorável da história do lar. Criou um clube de leitura que se tornou um sucesso. As suas ações, antes motivadas pelo medo, eram agora motivadas pela dissimulação. Na sede da fundação, a doutora Isabel e a própria Clara notaram a mudança. Eles estão a esforçar-se, disse Isabel, a ler um dos relatórios de Amélia. Talvez a sua aposta esteja a resultar, afinal. Clara, contudo, sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Talvez, disse ela. Ou talvez uma cobra, mesmo a rastejar na lama, continue a ser uma cobra. A oportunidade que eles esperavam surgiu na forma de um convite. Clara, no seu papel de presidente da fundação, ia fazer a sua primeira visita oficial à unidade e, para a celebração do seu primeiro aniversário. Seria um grande evento, com a presença da imprensa local. E ela ficaria hospedada, por 2 dias, na casa de hóspedes do complexo. Sozinha, à exceção de Juliana, a sua fiel companheira. Era a chance deles. Entrar nos aposentos da mãe. Encontrar o mapa. A sua missão era clara. Mas a de Martim era outra. Ele não estava interessado num pedaço de papel. A sua intenção era muito mais direta. Com Clara isolada e vulnerável, longe da sua fortaleza de advogados e de seguranças, ele poderia sequestrá-la. E trocá-la, não por um mapa, mas pela fortuna inteira. Rogério e Camila não eram os seus parceiros. Eram apenas os batedores, os idiotas úteis que lhe abririam os portões do castelo. Nos dias que antecederam a visita de anos. A mão de Rogério, a segurar o rolo de fita adesiva, tremia. Não era o tremor da sua mãe, uma doença que se apoderara do seu corpo. Era o tremor da sua própria alma doente, a hesitar no limiar da sua derradeira traição. A luz fraca do abajur desenhava uma auréola em torno do cabelo branco de Clara, sentada na sua poltrona, e por um instante, ela pareceu-lhe uma figura de um quadro antigo, uma santa num altar de veludo. Mas os seus olhos não eram de santa. Eram de juíza. Filho, disse Clara, a sua voz não um lamento, mas uma lâmina. O que se passa? Eu preciso da sua ajuda, mãe, gaguejou ele, o seu guião ensaiado a soar subitamente oco e ridículo. A sua ajuda, repetiu Clara, lentamente. E para isso, precisa de fita adesiva? Para silenciar a minha recusa. Juliana, a jovem cuidadora, que estava na pequena cozinha, saiu, segurando uma chaleira como se fosse uma arma. Ela viu a fita na mão de Rogério e o seu rosto tornou-se uma máscara de fúria protetora. Saia daqui, agora, disse ela, a sua voz surpreendentemente forte. Rogério ignorou-a.
Os seus olhos estavam fixos na sua mãe. Ele deu um passo em frente. Precisamos de conversar sobre o avô Afonso, mãe. Sobre o que ele realmente encontrou. Sobre o mapa. O mapa, disse Clara, e um sorriso triste e infinitamente cansado tocou os seus lábios. Não há mapa nenhum, Rogério. Nunca houve. Você foi enganado. E veio aqui para me enganar também. Com um homem chamado Martim. O Sombra. O nome caiu na sala silenciosa como uma pedra num poço. O rosto de Rogério desfez-se em choque. Como? Como é que ela podia saber? Você acha que eu sou uma velha tonta, não acha? Continuou Clara, a sua voz a ganhar uma força que parecia vir das profundezas da terra. Uma velha que passou a vida a bordar e a servir o seu marido. Eu servi o meu marido, sim. Eu o amei-o. E eu também o salvei. Salvei-o do seu parceiro. O seu avô não encontrou uma mina, Rogério. Ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato. E o assassino era o seu novo amigo, o Martim. A revelação foi tão brutal, tão inesperada, que Rogério cambaleou para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido. O seu avô não era um marceneiro que se tornou garimpeiro, disse Clara, a sua voz agora um sussurro gélido, a narrar a história que guardara por mais de 50 anos. Ele era um geólogo amador brilhante. E sim, ele encontrou um veio de diamantes como o mundo nunca vira. Mas o seu parceiro, o Martim, era um demônio. Quando seu avô se recusou a explorar a mina de forma predatória e ilegal, Martim tentou matá-lo. Deixou-o para morrer numa ravina, com uma facada. E fugiu, a pensar que o seu avô estava morto. Eu o encontrei. Eu cuidei dele. E nós fizemos um juramento. De que nunca mais tocaríamos naquele tesouro amaldiçoado. De que viveríamos uma vida simples, anônima e em paz. O guarda-fatos não era o cofre do tesouro, seu idiota. Era o túmulo dele. O túmulo de uma vida que nós escolhemos não ter, para que pudéssemos ter uma vida. Naquele momento de silêncio chocado, a porta dos fundos da casa de hóspedes explodiu para dentro, estilhaçada por um pontapé. A figura maciça de Martim surgiu no umbral, e atrás dele, o seu capanga. O sorriso no rosto de Martim era o de um lobo que finalmente encurralara o cordeiro. Parece que a velhinha tem mais histórias para contar do que eu pensava, rosnou ele. Mas a conversa acabou. Entregue-me as pedras, Clara. Todas elas. Agora. Antes que alguém pudesse reagir, o seu capanga agarrou Juliana, colocando-lhe uma faca na garganta. A cena transformará-se num pesadelo. Mas Clara não gritou. Ela olhou para Martim com um desprezo que parecia queimar. E, com a sua mão trêmula, ela pressionou um pequeno e discreto botão na lateral do braço da sua poltrona, um botão de pânico que a equipa de Isabel instalara como precaução. A sua calma enfureceu Martim. Ele avançou na direção dela. Foi nesse instante que Rogério, o seu cérebro a cambalear entre a revelação do crime do seu avô e o perigo imediato da sua mãe, finalmente escolheu um lado. O seu ato não foi de coragem, foi de puro instinto. Ele atirou-se, não a Martim, mas aos pés do capanga que segurava Juliana, a fazê-lo tropeçar. A distração foi suficiente. A porta da frente abriu-se de rompante. Eram os seguranças da fundação, liderados pelo chefe de equipa, um ex-comandante das forças especiais, alertados pelo sinal silencioso de Clara. A sua entrada foi rápida, profissional e brutal. Em menos de 10 segundos, o capanga estava neutralizado no chão, e Martim, desarmado, estava de pé, a encarar a ruína do seu plano. Mas o veneno de um homem como Martim não desaparece com a derrota. Com um último grito de fúria, ele agarrou a coisa mais próxima, um pesado candeeiro de latão, e atirou-o, não contra os seguranças, mas contra a sua verdadeira inimiga, a mulher que era testemunha viva do seu crime de uma vida inteira. Clara. O tempo pareceu congelar. O candeeiro voou pelo ar, um projétil mortal. E então, algo se moveu. Uma figura que se atirou à frente da poltrona de Clara,
a receber o impacto total do golpe nas suas costas. Foi Simone. Ela chegará momentos antes, atraída por uma inquietação que não conseguia explicar, uma necessidade de ver a sua mãe, de talvez tentar entender. Vira o irmão a entrar, vira a chegada de Martim. E, no momento final, a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua vida inteira de pequenas traições foram obliterados por um único e avassalador instinto, o de proteger a sua mãe. Ela caiu aos pés de Clara, um gemido de dor a escapar dos seus lábios, enquanto os seguranças finalmente subjugavam um Martim a berrar maldições. O rescaldo foi uma cacofonia de sirenes, de vozes e de dor. Martim foi levado pela polícia, a sua longa carreira de crime a terminar numa cela fria, onde morreria anos mais tarde, esquecido. Rogério, com um braço partido da luta, recusou tratamento até saber que a sua irmã estava bem. E Simone, com uma lesão grave na coluna, foi levada de urgência para o mesmo hospital onde, meses antes, ela e o seu irmão tinham discutido como se livrar da mãe. A justiça, por vezes, tem um senso de ironia terrível e poético. A recuperação de Simone foi longa e difícil. A sua bravura custará-lhe o movimento das pernas. A socialite que viverá para dançar estava agora confinada a uma cadeira de rodas. Mas, na sua imobilidade, ela encontrou uma clareza que nunca conhecera. A sua mãe, Clara, esteve ao seu lado todos os dias. Não com palavras de perdão, mas com a presença silenciosa e constante que ela mesma negara à sua mãe. E, naquele silêncio, elas reaprenderam a ser mãe e filha. Rogério, por sua vez, enfrentou a justiça. Mas o seu ato final de coragem, testemunhado por todos, e o pedido de clemência da sua própria mãe, transformaram a sua sentença. Ele foi condenado a 5 anos de serviço comunitário, a trabalhar como voluntário na Fundação Afonso e Clara de Almeida. O epílogo desta história não tem o brilho dos diamantes, mas a luz quente e suave de uma vela. A fortuna de Afonso, os diamantes que ele escondera, foi finalmente revelada. Mas Clara, fiel ao juramento que fizera ao seu marido, não os tocou. Eles foram doados, na sua totalidade, para a fundação, a financiar centenas de lares para idosos por todo o Brasil, cada um deles um bastião de dignidade e de respeito. O tesouro, que quase destruíra sua família, tornou-se uma fonte de cura para milhares de outras. A cena final acontece 3 anos mais tarde. Na inauguração de uma nova unidade da Fundação, a Vila Afonso, um lugar luminoso, com jardins e oficinas de artes. Clara, agora muito idosa, mas com uma serenidade majestosa, corta a fita. Ao seu lado, está a Juliana, a sua fiel companheira e agora diretora executiva da Fundação. Num canto do jardim, um homem de macacão rega as rosas com um cuidado meticuloso. É Rogério. O seu rosto está mais velho, mais cansado, mas há uma paz nos seus olhos. Ele não é mais um supervisor, é um jardineiro. Encontrou a sua redenção no trabalho da terra. Perto dali, sentada numa cadeira de rodas, está Simone. Ela não está sozinha. Está rodeada por um grupo de residentes, a ler-lhes um livro, a sua voz, antes aguda e ansiosa, agora calma e melodiosa. Ela não é mais uma coordenadora de atividades, é uma contadora de histórias. Encontrou a sua utilidade na partilha de palavras. Eles não são a família perfeita de um anúncio de margarina. São uma família real, marcada por cicatrizes profundas, mas unida por um fio de uma graça duramente conquistada. Clara observa-os de longe. Ela olha para o seu filho, a cuidar das flores. Olha para sua filha, a cuidar das almas. E sabe que o seu trabalho está feito. A sua longa batalha não fora para recuperar uma fortuna, mas para resgatar os seus filhos do deserto da sua própria ganância. Ela fecha os olhos, a sentir o calor do sol no seu rosto. A sua vida, como a de um diamante bruto, fora submetida a uma pressão imensa, a cortes dolorosos. Mas o que emergira no final não era apenas o brilho frio da riqueza, mas a luz quente e multifacetada do perdão, do propósito e de um amor que, apesar de tudo, se recusará a morrer. E essa, ela sabia, era a mais rara e a mais preciosa de todas as gemas.